Começando mais um BioSummit Cast, diretamente da BioSummit 2025. Mais uma vez aqui do lado do meu grande amigo Vlad. Certo, Vlad? Gostou? Certo, Maneco. Fazendo até Tamo voz aqui. de locutor aqui, ó. Ah, tá. Sua voz tá ficando cada vvez melhor. Acho que se tivesse 3 dias de BioSummit, amanhã Ixi, você ia estar com a voz igual tinindo. do Paul McCartney. Aí É, quando ele fica rouco. Vou cantar. Quem que a gente vai receber agora? Estamos aqui com a Júlia Emanuela Souza. Ela é da Associação Nacional dos Produtores... Associação Nacional de Promoção à Inovação da Indústria de Biológicos. A Indústria de Biológicos, a Ampibio. Ampibio é mais fácil. Isso, a Ampibio, que é, como ela explicou pra gente aqui, a única associação focada em produtores de biológicos. Isso, a gente é a única associação que é 100% dedicada a todos os bioinsumos. Então, a gente atende empresas que trabalham com bioinsumos para fertilização do solo, promoção de crescimento, bioestimulantes, controle biológico, semioquímicos. Então, assim, todos os produtos biológicos, né, são bem-vindos aqui na nossa associação. E as empresas que atuam na cadeia também, tá? Não somente quem produz o produto final para o produtor, mas quem tem algum nível de relacionamento importante com o setor. Como, por exemplo, startups, laboratórios, consultorias. Então, a gente tem um amplo espectro aí representado conosco. Só do agro. Só do agro e só biológico. E agora a gente começou a atender também o pessoal da pecuária, né? Da Os pecuária insumos também. para uso pecuário, eles são inovadores. Não tem nem regulamentação ainda, mas já tem tecnologia desenvolvida. Teve até uma palestra sobre isso agora à tarde, né? Foi um painel inteiro dedicado. Duas startups fantásticas com inovação, trazendo aí bastante novidade para o setor, né? Aí e é só o começo. Eu tô curioso, porque assim, biológico no animal, eu nunca ouvi assim, não conheço tudo. Eu acho que é um caminho legal pra gente fazer Controle aqui. De carrapato, né, Para ela comentar um pouco disso, sim, né? Sim, com certeza. De como é que tá esse uso, você falou que não é regulamentado. Exato, nenhum país regulamentou o bioinsumo para uso na pecuária ainda, tá? E o Brasil tem se desenvolvido, né, com a lei de bioinsumos especialmente, como vocês sabem, foi aprovada no final do ano passado, foi nosso presente de Natal, né? Sim, chegou bem junto com o Papai Noel, exatamente, no dia 23, e ela traz, então, a previsão de regulamentação dos bioinsumos para uso animal. Mas hoje em dia não é possível ainda fazer o registro, tá? A não ser que você use uma via muito, como eu diria, rigorosa, que é a via de vacinas, registro de vacinas. Sim. Então é nível de quem manipula patógenos, então assim, é uma via muito rigorosa para registrar um produto que não precisa desse rigor, né? É um produto natural, tem suas características ali, né, mais brandas. Então a gente está buscando, né, assim como as empresas, viabilizar o registro desses produtos para que eles possam entrar no mercado. Hoje em dia não está no mercado ainda. Que bacana, Júlia. Mas para falar um pouquinho mais da AMP, são 2 tipos de associado que você pode ter. O associado que vocês chamam de efetivos e os colaborativos. Exato. De efetivos, quantos associados são hoje na AMP? São 29 empresas e a gente tem empresas de todos os perfis, tá? A gente tem multinacionais, tem empresas nacionais, empresas grandes, pequenas. Então, assim, dentro da AMP você consegue ouvir o setor inteiro falar de fato, né? Que bacana. E dos colaborativos, quantos são hoje? São 20. São 20. São 20, como eu comentei, né? De diversos setores aí, todos atendendo o desenvolvimento de bioinsumos. Que bacana. E a sua função lá, exatamente qual que é, Júlia? Você me falou que você fica em Brasília, é isso? Isso, eu sou diretora de Relações Institucionais na AMP, né? Então eu falo para fora, né? A gente combina tudo com os associados, alinha as expectativas, as premissas e a gente leva para o governo, seja no executivo, no legislativo. A gente tem feito um diálogo muito interessante em defesa do setor. A AMP, ela, por ser focada em biológicos, ela teve um papel muito interessante antes desse presente de Natal, né? Porque realmente existia essa conversa, né, com o legislativo para definir alguns parâmetros que saíram nessa legislação. É claro que outras associações de produtores e de indústrias também estavam presentes, mas eu acredito que poderia dizer que a Ampibio é a mais técnica nesse sentido de tentar esmiuçar mais essa questão de como produzir do que simplesmente o interesse mercadológico.
Perfeito, muito legal a pergunta. Bom, a gente atuou na construção da lei, né? Quando ela ainda era um projeto de lei, a gente trabalhou ativamente junto com mais de 50 entidades. É uma condição bem atípica, não é muito comum isso acontecer no legislativo, né? Mas como era uma pauta muito importante para diversos setores, tanto para o produtor quanto para a indústria, todo mundo resolveu se unir, né? E trabalhar numa lei que não atende a todos, né, 100% a todos, até porque uma lei que atende 100% todo mundo é uma lei que fracassou, né? Então, ela atende o interesse de todos os interessados ali de, né, certas formas. Alguém teve que ceder um pouquinho e a gente conseguiu, né, colocar todas as premissas da AMP sendo representadas dentro da lei nessa discussão. Agora vamos regulamentar, né? Então agora após a publicação da lei tem um outro trabalho talvez até mais árduo de vocês. Vocês têm algumas comissões para discutir isso, discutir a regulamentação dentro da AMP? Temos. A AMP tem uma estrutura de diálogo com as associadas muito bem organizada, tá? Então, assim, a gente tem comissão fiscal tributária, porque a lei prevê questões, incentivos fiscais e tributários para a indústria, e a gente tem algumas questões aí, né, de benefício para o setor, né, para a agroindústria e para os insumos. Então, a gente discute muito as questões fiscais e tributárias numa comissão específica, se reúne mensalmente. E temos as comissões regulatórias, que trabalham controle biológico e inoculantes. E ainda criamos mais um grupo para falar da regulamentação da lei. Então, a gente está se reunindo semanalmente com as nossas associadas para ouvi-las. O objetivo da AMP é sempre ouvir as associadas, tá? A gente não chega com propostas prontas, a gente chega com o que vocês querem, a gente monta e faz acontecer. Né? Então, essa é a nossa forma de atuação. Então, a gente dialoga na comissão, fecha um posicionamento setorial e leva para fora. Bacana. E como é que está essa discussão dentro uma questão regulatória aí da lei? Como é que está? Vocês estão lá dentro? Você pode contar mais ou menos para a gente como é que está indo? O que vai acontecer? Olha, não tem nada definido, que spoilers nada. Você pode nos dar? O que a gente comentou hoje no painel mais cedo é que a gente tem algumas questões que já estão esclarecidas na lei. Algumas questões relacionadas à produção on-farm, outras coisas relacionadas à produção industrial. Então, tem algumas coisas que já estão, né, já são realidade. Mas tem muita coisa ainda que a gente precisa discutir, é o que a gente vem fazendo dentro da AMP, né? Então, a gente já trabalhou forte na questão de definições, né? A gente precisa modernizar as definições, a gente está internacionalmente desarmonizado em várias questões. Então, o primeiro ponto para a gente é harmonizar internacionalmente as definições, para que as nossas empresas se internacionalizem, para que, né, a gente consiga ter esse diálogo internacional com bastante firmeza, né? Modernizando também essas definições, né, porque tem umas que já estão ultrapassadas nas legislações. E a gente tem trabalhando muito na múltipla função. É uma prioridade, é um diferencial do biológico. O biológico ele é multifuncional na maioria das vezes. Ele pode atuar como promotor, ele pode atuar como controle biológico, e hoje em dia você não pode usar o claim das duas funções, né? O registro fica mais complicado. Exato, né? Precisa registrar o mesmo produto em duas vias, né? Isso é um problema. Rotulagem diferente. Você sabe, um problema que talvez assim, o agro não está discutindo tanto, mas eu trabalho muito com paisagismo também. E uma das dores que a gente tem na parte do paisagismo é o uso de biológico, que a gente não pode utilizar, né, no paisagismo, porque tem que ser para produtor rural, não é para o jardim. Então, o que a gente usa de biológico? Por exemplo, um tricoderma que está com registro de... Domo sanitário. Não com dono... ele precisaria estar com dono sanitário, mas que está com registro de inoculante, de promotor de crescimento, alguma coisa assim, aí a gente pode usar, porque ele não está registrado como agrotóxico, né? Exatamente. Então, é uma dor que a gente tem bastante no paisagismo, é isso, poder utilizar por essa questão. E daí é essa coisa. Mas o tricoderma é promotor de crescimento. Não, mas esse daqui a gente quer registrar ele como um fungicida biológico, né? Sim. Então, é complicado isso aí, cara. Sem dúvida. Então, assim, o nosso objetivo é poder harmonizar o processo de registro, né? E poder utilizar o claim, né, das duas funções. Sim. E toda a recomendação também, porque às vezes a recomendação também muda, né? A empresa vai ter que ser muito atenta, né, na hora de fornecer as informações para o registro e para quem vai utilizar no final, né? Que é o nosso objetivo. Júlia, assim, para o pessoal entender que a AMP também ela não trabalha só com a parte regulatória, né? Tem outros comitês, outros projetos internamente. Um deles
são as análises interlaboratoriais, que para quem não entende ou quem ainda não está dentro da AMP, entender qual que é o objetivo de ter essas análises interlaboratoriais. Bom, muito legal. Atualmente, somente a Embrapa Soja e a Ampbio fazem o interlaboratorial, né, para produtos biológicos. Estava totalmente com a Embrapa e a demanda crescente, né? Então, a gente fez uma parceria com o IDELAB, que é uma das nossas associadas colaboradoras, e a gente consegue fazer o interlaboratorial, que é exigido em lei, né, na regulamentação de fertilizantes, exige que haja uma padronização do controle de qualidade das empresas, né, dos laboratórios. E a gente fornece não somente o interlaboratorial para cumprimento da legislação, como também o treinamento, que é um diferencial, tá? Porque a legislação ela não obriga uma porcentagem mínima de conseguir atender o rigor, né, do controle. Ela só exige que seja feita. Uhum. Então acaba tendo uma diversidade muito grande, né, de resultados e tudo. Então a gente falou, não, a gente quer subir a régua do setor, a gente quer preparar o setor para ser cada vez mais competitivo, então vamos treinar as empresas também, né? Então a gente está entregando o treinamento e o interlaboratorial. Que bacana, Júlia. Assim, é algo muito interessante para a gente aumentar a qualidade, né? E também capacitar o pessoal a saber fazer de maneira correta o controle de qualidade. Não é simplesmente exigir, mas realmente dar a condição, dar a ferramenta para as pessoas melhorarem, né? Exato, o objetivo é esse. O objetivo é que o setor se desenvolva cada vez mais rápido e com qualidade, né? Uhum. E a gente tem uma reputação muito boa, mas se o mercado, se as empresas não tiverem uma qualidade nos seus processos, a gente acaba queimando essa reputação que vem sendo tão construída com tanto esmero, né? Sem dúvida. E tem alguns outros programas, algumas outras projetos que a AMP faz para os seus associados? Tem vários. A gente tem um projeto de webinars mensais, né, com tecnologias, novidades, oportunidades para as empresas. Então, todo mês aí as empresas podem acessar os nossos webinários, que ficam também gravados e disponíveis. Nós temos uma capacitação EAD, né, no nosso site, que não é só para associados, é para todo o público. A gente, inclusive, tem atingido muitos universitários, né, que têm interesse em conhecer a fixação biológica de nitrogênio. Temos também a inteligência de mercado, né, que a 5P2R trabalha junto com a gente, fazendo um trabalho excelente, né, no desenvolvimento aí dos dados, né, na geração dos dados do ponto de vista da indústria. Blink, essas outras empresas, né, que trabalham com dados, elas pegam muito o lado do produtor. A AMP consegue entregar a visão da indústria, né? Uhum. Então a gente tem essa informação aí de inteligência de mercado. Para inoculante nós somos os únicos. Né? Inclusive, bacana. Fomos convidados pelo ABC+, do Ministério da Agricultura, para fornecer esses dados que são, né, exclusivos nossos. Então, a gente vem trabalhando bastante com a inteligência de mercado também. Isso é muito importante, ainda mais nesse momento que o mercado está se consolidando ainda. Não existe um histórico tão longo para as pessoas saberem o que vai acontecer nos próximos anos. Então, o estudo de mercado é muito importante para todas essas empresas que estão e as que também que querem entrar no mercado ainda, não? Exato. Exatamente. Esse é um momento da gente conhecer o passado para se preparar para o futuro, né? Organizar, estruturar direitinho, né? Sem dúvida. Esse crescimento. Vamos lá, 2 dígitos ao ano não é qualquer setor, né? Que consegue. O desafio é grande, né? A expectativa também é. Exato. Júlia, a sua formação é em que área? Eu sou engenheira agrônoma. Engenheira agrônoma. Formada pela UNB em Brasília. Bacana. O pessoal nem sabe que tem agronomia em Brasília, né? Mas o que as pessoas às vezes não sabem é que ali no Distrito Federal e em volta dele tem produção de coisas que talvez o pessoal não imagine, como cebola, alho muito forte e até uva, pessoal. Eu já fui em vinícolas ali no Distrito Federal muito boas e talvez o pessoal não tenha ideia de que se produz uva lá no meio do Planalto. Exatamente. Lá a gente tem muita plantação de gramado também. Gramado, tá? exatamente. Gramado irrigado Faltou por falar pivô. isso. Ali na região de Palmas o pessoal planta grama. Exato. Como que, né, o pessoal que tem estádio ou que tem aqueles jardins bonitos vão ter se de não onde fosse. Que vai, né? Tem que ter um lugar para produzir. Isso é um trabalho. Você sabe, na Copa lá do Catar, uma Sim. coisa curiosa,
durante a Copa a gente fez um sobre gramado, um podcast sobre gramado. E tava lá uns especialistas lá que estavam. Eles até atuaram ali na implantação do gramado do Parque São Jorge. Eles falaram para mim que, meu, é uma coisa assim, absurda. O Parque São Jorge é Neoquímica. O estádio do Corinthians é Neoquímica. Do estádio do Corinthians. O Parque São Jorge acho que é um gramado que sempre teve. Não, deu uma viajada aqui. Do estádio do Corinthians. E tem até a serpentina ali para resfriar, cara. Um negócio assim muito louco. E no Catar tinha fazendas de gramado para eles trocarem assim quando precisassem. Olha negócio só. Muito louco, plantação de gramado. Você é brasiliense, né? Sou brasiliense. E comentando ainda sobre as uvas, né? A gente tem inclusive vinhos premiados do DF, né? Gostaria de provar mais de 20 vinícolas ao redor. A gente tem se desenvolvido muito na questão da produção de uva devido a tecnologias, né? Dupla poda, enfim, um clima também agradável e uma mineralização dos vinhos, né? Eles acabam sendo meio salgadinhos ali por causa do terroir que nós temos ali na região. Exatamente, o terroir ali é diferente e produz realmente os que eu provei, muito bons os vinhos ali de Brasília também. E você, como agrônoma, resolveu se tornar uma relações públicas, se comunicar. Sabe o que eu gosto? De ar-condicionado. E no não campo gosta, não tem, né? Então eu dei uma rodada no campo, já com biológicos, né? Eu já estava com biológicos. O suficiente para decidir que para falar que eu quero trabalhar no outro lado do biológico. De que área você gosta para trabalhar, Júlia? A de ar-condicionado. Tem essa área aí? Mas assim, até... E eu trabalhei no MAPA, né? No início da minha carreira. Bacana. Então, comecei a aprender lá. Trabalhei na coordenação de agrotóxicos, exato. Que legal. Então, já comecei a me apaixonar ali. Fui pro campo um pouquinho, falei, não, vou voltar. E tô aqui já há quase 10 anos. Mas assim, o pouco a gente se conheceu agora para te entrevistar, dá para ver que você escolheu o caminho certo, porque você é uma ótima comunicadora. Obrigada. A gente tem que saber negociar, né? E moderar opiniões Você, aliás, distintas. apresentou aqui de manhã, você teve um momento de fala, e agora à tarde você moderou um painel, foi isso? Exato, à tarde eu moderei o painel, né? A AmpBio, né? Moderou o painel do uso de bioinsumos na produção animal, né? E de manhã a gente teve um painel regulatório super importante, né? Sim. Um dos mais esperados aí do evento. E foi longo, né? Também que eram 6 palestrantes. Bom, né? Exato. Com pouca fala, né? A gente acabou falando muito pouco, porque tem muita gente para falar, né? Cada um tem que mostrar seu ponto de vista. Exato. Mas eu achei um painel muito importante, né? A gente precisa realmente dialogar, ouvir o MAPA, né? Ouvir o governo falar e conseguir também trazer um pouco do que as nossas empresas esperam, né? Do futuro. A questão do regulatório, a gente estava falando até com o Mário aqui, né? Fazendo esse negócio. Da outra entrevista, é verdade. Outra entrevista. Os caras pensando besteira. Mas a questão assim, foi aprovado lá em dezembro de 2024, tem um ano que pode ser prorrogado. Vai sair, vai precisar de ser prorrogado ou o pessoal vai entregar rápido pra gente isso? Olha, a expectativa é que saia no prazo, né? A gente quer muito isso, o setor espera muito isso, né? Mas nunca se sabe, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas pelas discussões aí não estão se entendendo muito bem. São muitos interesses, né? Assim como no projeto de lei que começou a discussão lá em 2018, e o primeiro projeto de lei foi apresentado em 2020, depois 2021, e aí a gente vem conseguir aprovar em 2024, né? No final de 2024. Essas discussões levam tempo, necessitam de maturidade, né? E como são muitos interesses representados, acaba, né, tendo esse conflito de interesses. Uma coisa que eu vi que já está rolando um conflito de interesse é quem que vai poder ser responsável técnico da multiplicação. Ela tá lá, a CREA, CFB, os caras estão batalhando lá. Esse é um ponto bem interessante, Mané, de discussão, porque assim... não pode ser algo muito assim, sem realmente uma capacitação, porque é um responsável. Perfeito. Mas se a régua for muito alta, como vai ter profissional suficiente para tudo isso? Eu particularmente acho assim, maravilha. Vamos ter o agrônomo. Tem alimento, tem químico, tem um monte de gente graduada assim, que tem a capacidade de ser responsável técnico. Mas eu acho que tem que ter toda a graduação,
tem que ter uma capacitação além, né? Porque o negócio é muito específico. Assim, eu vou concordar não é plenamente. o seu diploma de agrônomo, seu diploma de biólogo que vai capacitar você de ser responsável técnico disso daí. Exato, porque o processo de produção, né, de um produto biológico, ele exige um controle de qualidade extremamente rigoroso, né? Não pode haver contaminação é mínima, é nível de rigor farmacêutico, né? Quem já visitou uma indústria de biológicos sabe ali como é tudo muito, muito precioso, né? Todo o processo é muito cheio de cuidados, então... Para acompanhar e ser responsável por todo esse processo e assinar, né, a responsabilidade dessa produção, é necessário realmente uma capacitação aprofundada, né? Não é qualquer um que entende, não basta uma graduação, né? Precisa de uma especialização muito maior. E você sabe qual que é a diferença do responsável do produto biológico ali, do agrônomo, para o médico, por exemplo? Qual que é a diferença, Mané? O médico, quando ele erra, a terra esconde. Mas o agrônomo, quando erra, a terra mostra. A terra mostra. Muito bom, muito bom. Eu não sei o que é pior, né? Mas dependendo se eu sou o paciente do médico ou do agrônomo, prefiro que nenhum dos dois, né? R, né? Mas bacana, Júlia. E realmente, eu acho que a AMP, ela tem, acho que talvez o principal tema seja isso para os próximos meses, né? Mas como a gente falou, ela tem várias coisas, vários comitês. O que mais a AMP tá vendo para o futuro desse mercado, que ela está visualizando que ela pode estar também sendo um player importante para fomentar talvez um desenvolvimento ou até mesmo essa capacitação que a gente falou? Bom, a gente trabalha muito como ponte, né? A gente é ponte entre as indústrias e a academia, ponte entre as indústrias e o governo, e esse é o nosso objetivo principal, né? Que as empresas tenham acesso a tecnologias cada vez mais inovadoras, a pesquisa mais de alta qualidade, né? Então a gente trabalha muito no desenvolvimento dessa indústria de modo geral, e a gente tem um projeto dentro da AMP que é o desenvolvimento de produtos em conjunto, né? A AMP faz todo o desenvolvimento de tecnologias novas, né? A gente faz uma parceria com o Embrapa, universidade, agora a gente está numa parceria muito interessante com a doutora Mariângela Hungria, né? Que a gente está fazendo um trabalho em relação a metabólitos, né? E a ideia é que esses produtos sejam registrados, né, e que as empresas associadas possam também usufruir desses produtos, né, colocando no mercado. Como eu comentei com vocês, a gente tem empresas de pequeno porte, grande porte, e é importante que essas empresas consigam também, as menores, entrar no mercado, a gente auxilia com isso, né, e que as empresas vão compondo ali seu pipeline com produtos inovadores também. A AMP, ela participou do primeiro BioSummit? Participamos. Entre o primeiro e esse segundo, você acha que os objetivos de trazer esse debate, trazer no mesmo local os players associados, não associados, no caso de vocês, foi cumprido? Conseguiu realmente reunir todo mundo que precisava? Acredito que sim. O primeiro evento foi muito bom, ele já mostrou todo o seu potencial. E esse segundo veio ainda melhor, né? Esse espaço compartilhado dos estandes, junto com o evento acontecendo, a possibilidade de você acompanhar várias palestras ao mesmo tempo, né? Isso é fantástico, foi uma ideia bem inovadora. Às vezes é até difícil escolher qual palestra você vai ouvir, né? De tanta coisa interessante acontecendo ao mesmo tempo. Então eu acredito que eles cumpriram sim o objetivo de trazer informação e reunir as pessoas mais importantes. E tem a possibilidade até de participar de podcast, né? Olha aí, que diferencial. Tá muito chique. Muito chique. BioSummit tá tudo de bom, cara. Tudo de bom, sem dúvida. Júlia, e você, assim, para explicar para as pessoas, eu até vou relatar aqui que a Albion é uma associada colaborativa, né, da AMP, mas às vezes as pessoas que estão assistindo são de empresas, como você falou, ou são de empresas correlatas, como você citou, laboratórios de análise, algum outro tipo de player nessa cadeia, tá ouvindo e fala, pô, mas isso aí tá para mim, por que eu não me associo à AMP e aproveito tudo isso que a AMP pode prover para os seus associados?
que a pessoa tem que fazer para se associar? É fácil. É fácil, eu sei que é fácil. Foi assim, ó, a gente foi, ó, pá, já viramos sócio, associado. Se for bom, hein? Não é qualquer um que entra, não. É verdade, só é verdade. Boa, responsável. E obrigado por essa parte. Então, o primeiro pré-requisito é a empresa ser responsável, ética e estar dentro do setor de bioinsumos. Então, você que não é ético, não é responsável, nem tente. Não é bem-vindo. Não é pra você, não é pro seu bico. E aí, nossos contatos estão no site, né? É só ficar à vontade, entrar em contato conosco pelo site. A gente dá todo o caminho, né, para que a empresa possa se associar. É www.ampibio.com.br. Okay. E tem Instagram, Amp? Temos Instagram. Tem que ter, né? Temos Instagram e estamos próprios no Instagram. A nossa assessora de imprensa vai falar, não, a nossa relações públicas está aqui. Se não tivesse o Instagram da Amp, já ia, né, ficar chateado. Aí não, né? Em 2025 não tem Instagram. Quem quer acompanhar? @ampibio. @ampibio. Exato, é só entrar em contato com a gente por lá também. LinkedIn tem também? LinkedIn @ampibio. Olha só. Estamos nas redes. E você? Como que a gente segue você nas redes também? @ju.emanuela. Ok, para quem quiser Estou seguir aí, você que tá sempre nos eventos. LinkedIn, Júlia Manuela. Ótimo. Maneco, o que você achou aqui de conhecer a Ampibio? Eu não conhecia e quero saber mais aí, porque muito me interessa, associações de biológicos. Qualquer coisa relacionada a biológico me interessa demais. É apaixonante, né? É apaixonante. É uma responsabilidade muito grande que a gente está aqui em relação ao futuro do país e o futuro do planeta. 2050, 10 bilhões de pessoas no planeta e nós, celeiro do mundo, né? Então a gente tem que realmente atender isso tudo com sustentabilidade. Interessante, assim, falou assim, é apaixonante. Eu nunca trabalhei muito com químico, mas eu tenho muita dúvida se alguém do químico fala assim, é apaixonante. Não tenho dúvida, sem julgamentos, porque eu acho que é uma indústria também muito importante. Que a gente precisa. Mas que eu acho que... Eu vou falar, eu sou químico, você sabe disso, você brincou já várias vezes aqui, eu sou formado em Química na UEL. O meu primeiro trabalho, Júlia, eu fui trabalhar como trainee na Açúcar Guarani, lá de Olímpia. Meus amigos estão lá em Olímpia, por acaso estejam assistindo, um abraço. E a usina de açúcar e álcool, quando você tem o processo completo, que eu quero dizer, que produz açúcar e álcool, né, que algumas são só destilaria, outras são só fábrica de açúcar, lá em Olímpia eu tive a oportunidade de começar a trabalhar numa empresa que produzia o açúcar, que é um processo químico, onde você basicamente concentra o açúcar, forma o cristal, centrifuga ele para ter ele ali para levar para o supermercado, e o álcool, que é um processo fermentativo com o micro-organismo. Em alguns meses na usina, adivinha que setor que eu escolhi trabalhar? A destilaria. Por quê? Porque é apaixonante. Você vê um ser vivo produzir algo para você sob seu controle ali, usando tecnologias para você fazer exatamente aquilo que a gente está buscando, do que basicamente um processo de reação que você tem ali o açúcar. Então, assim, não é um problema você que trabalha na indústria química, mas não é a mesma coisa que quando você trabalha com biológico. Várias outras coisas maravilhosas que o biológico faz, como a gente já citou aqui. Vinho, cerveja, queijo... então é difícil competir, e a cana-de-açúcar, ela tem uma especificidade muito interessante também pros biológicos, que é uma cultura que adere o inseto. 98% da produção de cana no Brasil usa insetos para controle de pragas. Né? É muito raro, né? O inseto não é o bioinsumo mais utilizado, mas para cana-de-açúcar ele é fundamental. Ele é o mais usado. Ele consegue ir onde o químico não alcança, né? Um insetinho vai lá, precisa depositar o ovinho, então ele busca, encontra lá a lagarta, né? E faz um controle excelente. Porque geralmente a broquinha vai fazer para cima, isso é interessante, né? E daí qualquer aplicação você não consegue alcançar. Aí você solta lá um tricograma, ele entra lá dentro, vai lá e consegue chegar, né? Uma coisa que eu sempre brinquei assim, sabe quando a gente fala tipo água é vida? Sim. Então assim, tem algumas coisas que são vida. Água é vida, bacon é vida, biológico é vida. Literalmente.
Como a gente diz na AMP, né? O essencial é invisível aos olhos, né? Olha, então, bonito funciona isso, para hein? biológico também, não é só o Pequeno Príncipe. Júlia, muito obrigado. Não, com essa frase da Júlia, eu acho que a gente encerra com chave de ouro a entrevista com ela. Então, muito obrigado pela presença. É um grande prazer estar aqui com vocês. Foi muito divertido. Nosso, é sempre um prazer falar de um setor tão maravilhoso. Obrigada. Vlad, valeu por mais um aí. Mais um. A gente vai fazer mais? Temos que nos despedir aqui dos organizadores da FB. Maravilha. A doutora Dayana vai vir aqui falar com a gente ainda. Só se tiver café. Ela é a nossa chefe, né, a Dayana? Ela vai vir aqui falar se a gente fez um bom trabalho ou não, né? Mas depois de um cafezinho, por favor. Por favor, uma pausinha pro cafezinho. Então, valeu, pessoal. Obrigado, Júlia. Obrigada. Valeu.